Vamos ser uns aos outros. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Boa noite. Deus é amor. Boa noite. Deus é amor. Deus é amor. Boa noite, Taninha. Boa noite. Deus é amor. Totoquinha. Boa noite. Deus é amor. Deus é Ei, Té. Boa Deus noite. é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é Dá um tempinho enquanto o pessoal vai entrando, vai se chegando. o amor. É o supremo amor. O amor é o supremo. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus Ah, obrigada. Obrigada. Deus é amor. Perfeito amor lança fora todo medo. Ei, Ademar e Cida. Boa noite. Su, boa noite. Ei, Neidinha, boa noite. Saudade. Deus é amor. 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 Ei, Deda, boa noite. Coríntios 13 diz ainda que eu fale. Ei, Ana. Ei, boa noite. Letícia. Tem em mim tamanha fé que consiga transportar os montes. Se eu não tiver amor, Vamos dar um tempinho enquanto o pessoal vai se chegando. Hoje nosso convidado é o João, a Edna, de Teixeira de Freitas, na Bahia. E é com muita alegria, né, poder ouvir mais uma história, né, de transformação, de mudança, do poder de Deus. Convida um amigo, né, uma amiga para ouvir, né? Talvez você tenha um amigo, uma amiga que precisa ouvir do amor de Deus, da transformação, do poder de Deus. Então convida um amigo, uma amiga para ser edificado, né, para que o Espírito Santo possa tocar hoje e manifestar, né, a glória dele através dessa vida hoje, desse testemunho tremendo assim do Senhor, né? Do que é ouvindo esses testemunhos a gente pode ver quão grandioso é o Senhor, porque o nosso coração, ele é enganoso, o nosso coração, ele é corrompido, mas nós temos um Deus, né, que é capaz de transformar e trazer o nosso coração para o curso, para o centro da vontade dele. Então, assim, que hoje a gente possa mesmo ser edificado, né, ser tocado mesmo pelo Espírito Santo, e convida alguém para estar ouvindo junto conosco hoje dessa história linda do Senhor. Ei, Sil, boa noite. Amém. Ei, Graça, boa noite. Amém. Amém, Deda. Ei, Dani, boa noite. Amém.
1 João 4,18 diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? E o amor do Senhor, ele é capaz, né? Totalmente capaz, né? De lançar fora todo o nosso medo, todas as nossas inseguranças. Só no Senhor, né? Nós conseguimos, de fato e verdade, fazer com que o nosso medo seja lançado fora, né? Porque nós, como ser humano, somos incapazes muitas vezes de tantas coisas, somos inseguros, né? Às vezes passamos por tantas coisas que nos freiam, mas o amor de Deus, né, lança fora todo medo. O amor do Senhor é capaz de nos preencher, né? O amor de Deus, ele é transformador. É um amor que é um amor ágape, né? Um amor que não requer nada em troca. Esse é o amor de Deus, né, que nos constrange muitas vezes. E eu louvo a Deus, né? Porque o Senhor nos alcançou. A palavra de Deus fala que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E glória a Deus por isso, né? E hoje eu vou estar com o João aqui, a Edna, vou estar chamando ele agora, Joãozinho, pastor lá em Teixeira de Freitas, Bahia, vai estar contando, meu discipulador também, ele e a Edna, que tem cooperado com a minha vida, com a minha família, que tem chorado conosco, se alegrado conosco, tem andado mais uma milha conosco, e eu louvo a Deus pela vida, né, desse casal, dessa família, que é muito bênção. E eu vou estar chamando ele agora. Ei, boa noite! Boa noite, Mônica! Ei, que lindos! Ai, amo vocês, gente! Ai, que vontade de dar um abraço pessoalmente! Nós Ah, também, Mônica. Tá vendo nós dois aqui? Eu não estou me vendo aqui, mas tá nos vendo aqui direitinho? então, tá dando para ver bem direitinho. Gostei desse fundo aí, ficou maravilhoso. Ah, legal. E- Esse é um casal precioso, João e Edna, né? João, pastor lá em Teixeira de Freitas, Edna, sua esposa. Mas eu vou deixar eles mesmos se apresentarem, né? Fala aí pra gente um pouquinho, João e Edna, né? Quem é João e Edna? Fala aí pro pessoal. Pois é, então, né, boa noite, Boa irmãos, noite. amigos que estão aí, estiverem juntos aí com a gente nesse momento, né, nesse tempo. A graça do Senhor seja sobre cada um de vocês, né? Então, eu me chamo João, essa aqui é Edna, minha linda esposa maravilhosa, né? Tá aqui do meu lado, né? Temos aí 28 anos casados, né? Amém. Louvado seja o Senhor, né? Por esse tempo. Temos 3 filhos, né? 2 moças, né? Uma chama Pétula e a outra Jasmine. Um rapazinho aí de 8 anos que chama Azaf, né? Muitos já conhecem a história de como que Deus também nos presenteou com Asaf, né? E também com a Petra, a Jasmine, né? Que são meninas preciosas. Então, assim, essa é a minha família, né? A família que o Senhor tem Amém. me dado, né? Amém. Amém. Glória a Deus. E Joãozinho, conta pra gente aí, né, um pouquinho da sua história, né, de da onde Deus te tirou, como tudo que Deus fez na sua vida, né? Conta um pouquinho aí pra gente, como que foi isso aí, até Ó, chegar, né, o encontro com o Senhor. bem, vou tentar resumir aqui o máximo, né? Que Deus possa, de fato, operar aqui nesse momento, né? Eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito, através da sua vida. A palavra do Senhor diz que, né, o que passamos
por palavras ou por obras, façamos isso como para o Senhor, para a glória dele. E eu sei que isso Amém. que Deus tem dado para você, isso é o seu coração, que nós conhecemos. Você tem feito isso para a glória do Senhor. Então, que seja um Amém. tempo em que o Senhor seja glorificado, não o homem. Né? O que nós Amém. queremos repartir aqui é o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto Deus é bom, o quanto Ele é tremendo, né? Capaz de Amém. transformar vidas, né? Transformar vidas. E foi isso que Deus fez conosco, comigo, com minha esposa, com toda a minha família, vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, vou tentar resumir aqui, contar um pouco da minha história, né? Então, tudo começa ainda como criança, eu tinha por volta de 7 anos, quando os meus pais se separaram, né? Então, eu fui criado num ambiente de pais separados. Então, nesse tempo, minha mãe estava, meus pais estavam se separando e houve um momento que antes disso, meu pai era um bom pai para mim, assim, de relacionamento, estar junto, me levar para os lugares. Então, quando veio a separação, tivemos diante do juiz, eu queria ficar com meu pai. Eu tomei uma decisão de querer ficar com meu pai. Então, eu escolhi ficar com meu pai. Os dois irmãos meus, Jackson e Jetson, né, eles ficaram, né, Júnior, ficaram com minha mãe. E eu decidi ficar com meu pai. Então, nesse tempo, minha mãe veio morar em Teixeira de Freitas, estava morando aqui, e eu fui para Feira de Santana, onde todos nós somos de lá, praticamente. O Júnior é daqui de perto e tal. Então, eu escolhi ficar com meu pai. Né? Fui porque eu tinha um relacionamento com ele, então eu queria ficar com ele. E nessa decisão eu fui morar com meu pai em Feira de Santana. Só que quando chegou em Feira de Santana, aconteceu algo que aí começou, de fato, trazer muitas decepções, frustrações para minha vida, porque assim como meu pai chegou em Feira de Santana, ele me deixou com a minha avó, né, e foi embora com outra mulher. Então aí eu fiquei morando com minha avó uns 5 anos, 5 a 6 anos com minha avó. E nesse período eu me senti muito rejeitada, abandonado, né? Uma criança que foi escolhi ficar com meu pai e de repente ele vai embora com outra mulher e me deixa. Então isso foi muito triste, muito ruim, né? Morei com minha avó durante um período, né? Esse tempo que eu morei com minha avó a minha avó foi uma mulher muito importante na minha vida. Porque, de fato, foi ela que me levou para a igreja, foi ela que me apresentou Deus, me mostrava, levar para as escolinhas dominicais, né? Então, eu cresci ali, eu convivi com ela ali nesse ambiente também, né? Então, ela me apresentou de alguma forma, colocou a semente de Deus no meu coração e foi, naquilo que ela tinha, ela foi me dando também. Mas eu fiquei sem o meu pai, sem a minha mãe e sem a presença dos meus irmãos durante aí, uns 5, 6 anos, aí, de 7 aos 12 anos, fiquei lá com minha avó. Depois dos 12 anos, eu fui passar umas férias na casa da minha mãe e decidi não querer voltar mais, né? E quando eu morava, e nesse tempo, eu lá em Feira de Santana, eu frequentava a igreja, ia junto. Quando eu vim para estar em Teixeira de Freitas, aqui em Teixeira, eu deixei de congregar, né? Deixei de ir na congregação. E aí eu fui me esfriando, fiquei frio, não quis ir mais para a igreja. E aí fui crescendo a minha juventude distante de Deus, sem Deus, né? Tinha um certo temor do Senhor, porque minha avó me apresentou, mas, de alguma forma, eu distante dele. Mas o que acontece? Uma semeadora, né, João? Sim, foi Ela semeou uma semente, né, no seu coração. Sim, semeou uma semente no meu coração. Então, Mônica, eu fui crescendo, só que eu fui crescendo um homem inseguro, né, sem referência, assim, de família, né? Então, quando eu conheci a Edna, nós já éramos muito novos, eu tinha 17 anos.
na época que nós se conhecemos, né, amor? Sim, sim, Nós tínhamos verdade. 17 anos quando se conhecemos. E entramos em um relacionamento de dois jovens sem limites, sem, né, com com tudo aquilo que a gente tinha no mundo de pecado, assim que nós entramos no relacionamento e começamos a viver juntos, morar juntos um período, né? Mas sem referência, não tinha referência nenhuma de pai, de marido, de um homem que poderia sustentar, não tinha. Então, eu cresci assim, né, com algumas inseguranças. E em relação ao meu pai, eu coloquei ele dentro de um congelador, dentro de um freezer, né? Botei ele lá dentro, congelei ele lá. Então, o que gerou dentro do meu coração todo esse processo? Uma frieza muito grande em relação ao meu pai, né? Eu tinha uma frieza em relação ao meu pai. Se acontecesse alguma coisa com ele, então eu fiquei 30 anos sem ver meu pai. Eu só pude ver e ter um contato com meu pai depois da minha conversão, que é onde entra todo o agir de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, né? Então, eu fui criado assim, sabe, Mônica? A minha mãe é uma mulher guerreira, uma mulher vencedora, uma mãe que eu tive e que tenho, graças a Deus. Hoje, meu pai já faleceu, já tem alguns anos que ele faleceu. Tenho minha mãe viva, graças a Deus, uma mãezona, uma mulher guerreira que teve que assim, com todos se dar, se virar para criar 4 filhos homens dentro de uma casa. Então, minha mãe é uma mulher assim, muito forte, um exemplo para mim de uma mulher batalhadora, guerreira, né? Que abriu mão de tudo para criar os filhos, né? Então, ela não casou de novo, ficou só, né? Permaneceu ali só, e isso eu louvo a Deus pela decisão da minha mãe. Então, Mônica, só que dentro do meu coração tinha muitas amarguras, muitos ressentimentos, muitas mágoas em relação ao meu pai. Só que eu preferia não conversar sobre isso, não falar sobre isso. Também, depois dos 12, 13 anos, eu só fui ver meu pai com 40 anos. Então, esse período, eu esqueci literalmente de que tinha pai. Na verdade, quando eu perguntava se você tem pai, a resposta era muito difícil, porque para mim eu não tinha, né? Para mim eu não tinha. Então eu conheci Deus e aí entra a nossa conversão, né? Onde Deus operou um milagre na nossa vida. Porque o que acontece, Mônica? Eu comecei a minha vida, começou a acontecer algumas coisas que eu comecei a repetir tudo que meu pai, tudo que eu reprovei do meu pai, tudo que eu reprovava no meu pai, eu comecei a repetir. Sim. Entendeu? Aquilo que eu mais odiava, aquilo que eu mais reprovava no meu pai, eu comecei a fazer as mesmas coisas. Meu pai, ele era um homem mulherengo, era um homem... quando eu conheci meu pai, ele já tinha tido um outro relacionamento, um outro filho, que é um outro irmão que eu não conheço. Depois da minha mãe, ele teve um outro relacionamento, mais irmãs, né? Então, tem alguns irmãos aí. Então, e meu pai jogava muito, bebia, jogava muito. Então, eu comecei a repetir as mesmas coisas. Entendeu? Eu comecei a ter as mesmas reações, as mesmas atitudes, os pecados, que aquilo que eu reprovava, eu comecei a repetir na minha vida. E não foi diferente também no meu casamento. No meu casamento, eu entrei no casamento com a minha esposa, sendo um péssimo marido, né, muito ciúme, porque eu comecei a repetir a mesma coisa. Se Deus não tivesse entrado na nossa vida, se o Senhor não tivesse interferido em nós, provavelmente hoje eu estaria vivendo outras coisas, totalmente com a família destruída, porque eu ia repetir, eu estava já fazendo aquilo que meu pai fez com minha mãe, fez conosco, eu já estava repetindo as mesmas coisas. E não era algo que eu, tipo assim, gostava de fazer, mas assim, era algo natural, era inconsciente. Aquilo que eu reprovava, eu fazia. Entende? Então, até aí, foi a minha vida. Né? Assim, muita festa,
muita bebida, muito jogo. Eu era viciado em jogo, tinha um jogo que era sinuca, e eu era viciado, entendeu? A Edna sabe, assim, eu chegava, entrava na banca de sinuca, só saía no outro dia de manhã. Meu pai era viciado em sinuca. E eu ficava com... E olha só, eu ia para os lugares com ele, ficava chateado com ele porque ele jogasse sinuca e me deixava. Mas eu comecei a repetir as mesmas coisas. E depois veio, né, a minha conversão, né? Eu já estava casado com Edna, né? Ô, Mas se quiser João, perguntar alguma coisa, pode perguntar, amor. então, essa questão mesmo do seu pai que você está falando aí, né, de às vezes você repetir os mesmos, às vezes o que você reprova, você acaba repetindo, né? Às vezes até Sim, inconscientemente. Poderia dizer que seria até uma maldição também, né? Hereditária, né? Você sim, acaba passando de pai para filho, né? Então, enquanto o Senhor não sim, entra, né, essa questão acaba repetindo na família, né? Acaba se repetindo nos sim, filhos, né? Uma maldição, né? Vamos dizer assim, né? sim, Poderia sim, dizer, né? sim. Eu vivi essa experiência. Comigo foi assim. Aquilo que eu reprovava meu Sim, pai, eu repeti. E comecei a repetir com a minha esposa. Aquilo que ele fazia com minha mãe, eu também comecei a repetir com a minha esposa. sim. Né? Então, é uma maldição mesmo. Mas a maldição, ela foi quebrada em Jesus. E aí entra, Amém. né? Porque o que me fazia eu repetir tudo aquilo é porque eu não perdoei meu pai, eu não perdoava meu pai. A falta de perdão nos deixa debaixo da maldição, né? Então, por não Sim, perdoar o meu pai, né? E eu não sabia que se alguém me perguntasse para mim, você tem raiva do seu pai? Não, tranquilo, meu pai está lá, eu estou aqui. Não, mas é porque estava congelado lá. Eu preferi congelar ele. Então, se quando me perguntavam sobre meu pai, não, tranquilo, não tenho raiva, não tenho nada mais. É porque eu preferi congelar ele. Preferi colocar ele dentro de um piso e esquecer, então não falava sobre isso. sim, Então, essas coisas foram acontecendo naturalmente, né? Eu repetia, eu repetia, eu repetia, né? Então, eu não era algo como você falou, é uma reação que você tem, é inconsciente, sim, você reage assim, você reprova, mas você reage do mesmo jeito. Então, foi sim, assim que aconteceu comigo. A mesma coisa que meu pai fazia, eu comecei a reproduzir. E interessante, Mônica, que eram os mesmos pecados. Não era diferente, eram as mesmas coisas. Parece que estava lá dentro, preso, mas eu repeti. Então entrou, e aí veio a nossa conversão, né, Mônica? Que Deus fez conosco, né? Eu vou deixar a Edna contar um pouquinho como que Deus... isso aconteceu num acidente do meu irmão, do Jefferson, né? Nesse tempo, o Jefferson já era comprometido com Jesus. Eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos, Jacques, também já era comprometido com Jesus. Minha mãe já estava no Senhor. Só eu fora. sim, Só eu fora. Eu estava fora nesse tempo, né? Porque meu irmão sim. sofreu um acidente. E foi num acidente de Jefferson que eu conheci Jesus, né? E aí eu vou deixar a Edna falar um pouquinho, senão ela Maedinho. Então, de fato, né? Foi no acidente do meu cunhado, Jefferson, que nós conhecemos o Senhor, né? E antes disso, nós já éramos casados, né? Eu e João, como ele colocou, nós conhecemos. Ele tinha 17 anos, eu também, e nós começamos a namorar, né? Esse namoro, né? De ficar mesmo, de tudo pode. E a gente foi ficando junto, e eu fiquei grávida, né? Mesmo antes de casar, eu fiquei grávida, tive a minha primeira filha. Quando ela fez 1 ano, a gente se casou, né? Nós temos uma história assim, nós nos casamos sem festa de casamento, não houve isso, porque nós escolhemos
valorizar mais os desejos da carne, né? Do estar junto do que as outras coisas, conselho de pai e mãe, e buscar também o que pai e mãe, de fato, gostaria que acontecesse com a gente, né? Principalmente no Sim, meu caso. Então, é aquela história, né? Até debaixo da ponte, né? Que mais importante é o amor, mas a gente pode ver até debaixo da ponte. Mais ou menos isso aí que passava na minha cabeça, né? O que importa é estar junto, né? E isso aconteceu conosco. E no início, assim, nós morávamos, né, na casa da minha sogra, da Joelina. Começamos a viver lá na casa dela, né? Eu tive as minhas duas filhas na casa dela. E foi um tempo difícil, né? Tanto para nós quanto para ela também, né? E assim, a gente é cheio de gratidão a ela porque ela também nos acolheu, né, naquele tempo. sim, E para nós também foi muito cômodo, porque viver na casa dela, a gente não tinha aquele compromisso, aquela responsabilidade, né, com o que diz respeito a pagar um aluguel, pagar uma água, pagar uma luz, e era muito cômodo. E como o João sim, falou, ele já tinha, né, vivia já nesse pecado, né, de, como ele colocou, né, que reproduzia os mesmos pecados do pai, de jogo, de sair com amigos. Então, a gente era casado, ele era, mas queria viver muitas coisas de solteiro, né? Sim. Solteiro sim. ainda. E aí, quando o Pétala fez 1 ano, né, nós nos casamos. E quando eu estava grávida da minha segunda filha, a gente conheceu Jesus, que foi quando aconteceu o acidente do meu cunhado Jefferson, né? E ali, naquele acidente, quando houve esse acidente, nós conhecemos a igreja, nós conhecemos os irmãos, né? Os irmãos de Teixeira. E para Júnior, Márcio, Júnior, Norberto. Márcia, Norberto, Ruth, que eram irmãos que já estavam aqui se reunindo junto, né? E outros irmãos também. E nós conhecemos a igreja, nós conhecemos os irmãos, né? E, de fato, o que mais foi impactante na nossa conversão foi o amor dos irmãos, foi o amor da igreja, né? De fato, nós fomos muito amados pelos irmãos, né? E para mim, principalmente, que eu nunca tinha vivido uma experiência daquela, assim, de ver pessoas que não era meu parente, não era da minha família, mas que teve atitudes de amor para conosco, né? Então, aquilo para mim foi assim, foi algo tão maravilhoso, tão encantador, que eu fui vendo aqueles irmãos entrando na casa da minha sogra, e eu querendo orar pelo Jefferson, e ajudando, e servindo. Isso tudo eu fui assim, sabe como seus olhos se abrem, você começa a ver aquele negócio, você fala assim, nossa, isso existe? Então, para mim, foi isso, assim, isso existe, porque eu não sabia que existia. Eu não sabia que existia aquele povo, eu não sabia que existiam pessoas com aquelas atitudes. Então, isso para mim me impactou demais, o amor da igreja, né? E a gente começou, foi algo automático que aconteceu comigo com o João, porque os irmãos, assim, aí tinha reunião, a gente estava lá. Os irmãos tinham um tempo de oração, nós estávamos lá também. E a gente começou a ir atrás dos irmãos, né? Seguindo os passos dele. E tem a outra Uhum. parte agora que o Joãozinho vai repartir, que é a experiência também dele, que ele teve nessa situação do acidente do irmão dele. Então, de fato, assim, nós podemos conhecer o amor de Deus verdadeiramente através da igreja, né? A igreja expressou para nós o que era o amor de Deus, a forma como a igreja nos acolheu. Eu tenho uma gratidão muito assim, à vida desses irmãos, Amém. Roberto, Júnior, esposa, aqueles irmãos que estavam, e também aos irmãos de BH, o Marquinhos, né? A A Gera, Geira, né? Maria. Porque, Marinaldo, por quê? Quando meu irmão sofreu um acidente, ele foi levado para BH. E nesse tempo, ele ficou 27 dias em coma lá, né? Foi dado por alguns como morto, não tinha
Só que sim. eu, quando fui em Belo Horizonte, eu fui hospedado na casa do Marquinhos da Gê. E eles nunca me tinham me visto, eles não me conheciam, eles nem sabiam quem nós éramos. E eles receberam na casa deles e deram o quarto deles para mim, Égida. Deram o quarto da filha para meu irmão. Então, assim, eles nos receberam na casa deles como se a gente fosse alguém deles, alguém que era irmão, que era parente. E nós fomos muito amados, olha. Aquilo mexeu muito Amém. comigo. Aquilo tocou muito em mim, né? Eu via irmãos no hospital de vigília, noites e noites e dias, irmãos, sempre irmãos lá orando, chorando, aqueles irmãos chorando por uma pessoa que eu falei, mas esse povo nem conhece meu irmão, nem sabia quem ele era, por que esse povo está chorando tanto assim? Ali eu vi que tinha um Deus que realmente ama. E eu conheci o amor Amém. de Deus. E eu fui impactado com esse amor de Deus através da igreja, sabe? Por isso que eu, assim, eu continuo crendo, sabe, Mônica? E que a igreja é a expressão mais linda do amor de Deus aqui na Terra. Amém. Né? Eu Aleluia. creio nisso, né? Que é a Amém. expressão da glória de Deus. O quanto que a gente tem algo precioso para aqueles que estão fora sentir através da igreja o amor de Deus. Então, nós fomos Amém. conquistados primeiramente pelo amor. Então, nós ficamos impactados. E aqui o Senhor acendeu dentro de nós um amor profundo, né? Pela igreja, pelo Senhor. Então, nós fomos assim, nós entramos no reino de Deus muito apaixonados. Muito apaixonados. Amém. Então, na minha conversão, e eu me lembro que quando o Jefferson estava indo para o Norberto, estava num aviãozinho para sair com meu irmão para Belo Horizonte, eu me prostei ali no aeroporto ali e falei para o Senhor, Senhor, se o Senhor curar o meu irmão, eu vou ser teu servo e vou fazer a tua obra. E eu me lembro que Deus enviou uma pessoa até a mim e falou comigo, quem você pensa que você é? Uau! Nessa hora eu falei com Deus, Deus, independente do que o Senhor faça, eu quero ser teu servo e quero fazer a tua obra. Ali eu Amém. fiz uma entrega a Deus. Mas eu fui conquistado com esse amor. Então, quando os Aleluia. irmãos vieram compartilhar comigo sobre o Evangelho do Reino de Deus, eu pude receber um Evangelho que Deus já tinha colocado em mim um amor. E aquilo que os irmãos falavam, eles falavam com propriedade. Eles compartilhavam Aleluia. comigo com propriedade, com autoridade, porque eu vi na vida dos irmãos. Amém. Aquele Jesus que eles pregaram para mim, aquele Jesus que eles anunciaram para mim, eu vi na vida da igreja. Por pouco tempo eu vi na vida da igreja. Então, quando eles pregaram o evangelho para mim, aí agora eles estavam falando de Jesus, do evangelho do reino. E que esse evangelho que chegou para mim, para a Edna, não foi um evangelho que veio para negociar, ele veio de fato para nos confrontar com o estado que a gente se encontrava. Aleluia. Porque eu creio nesse evangelho. Eu creio no evangelho de poder, no evangelho que Amém. transforma, que cura, que liberta Amém. do pecado. E foi esse evangelho que chegou até nós. Um evangelho que fomos conquistados pelo amor, mas que foi manifestado pelo poder de Deus e nos libertar da onde a gente estava. Amém. Porque se não houvesse essa libertação, nós íamos continuar, mas no mesmo jeito. Então, Deus agiu com a graça, com a misericórdia dele na nossa vida. Então, ali eu tive algo, quando eu vi, impactou, mexeu comigo. Então, quando nós se convertemos, nós éramos uma pessoa num dia, no outro dia nós não éramos mais aquela mesma pessoa. Deus operou de uma forma muito forte em nós. O evangelho chegou para nós de uma forma muito poderosa. Então, aquele homem que eu era em um dia, no outro não era mais. As amizades, as coisas que eu vivia no mundo, eu literalmente abandonei de um dia para o outro. Amém. Não foi algo, Mônica, feito por mãos de homens. Eu vi a manifestação do poder de Deus.
esse evangelho que chegou até nós, né? Amém. Que nos formou, né? E aí nós assumimos um compromisso com Deus, uma aliança com o Senhor, e aí fomos para o batismo, né? O batismo foi algo muito interessante, porque eu era um homem que tinha alguns receios em relação à manifestação do Espírito Santo. O Júnior, na época, compartilhou tudo comigo, mas quando chegava no Espírito Santo, eu tinha alguns receios, né? Porque eu via as pessoas falando em línguas, e como eu tive na minha adolescência algumas experiências no mundo espiritual, porque eu também cresci no lugar, minha avó era cristã, mas antes de ser cristã, ela frequentava o candomblé, então era uma pessoa muito conceituada na cidade. Então, quando ela se converteu, havia muita perseguição espiritual sobre a vida dela, sobre a casa dela. Então, eu vi muitas coisas acontecer no mundo espiritual. Panelas cair, coisas, arrastar chinelo, vultos, porta, feitiço na porta, essas coisas né, fortes eu vivi na minha adolescência. Então, eu cresci também um pouco receoso, porque quando falava do Espírito Santo, eu via algumas manifestações e eu ligava a esse mundo e o que aconteceu. Então, eu tinha um pouco de receio. Então, quando eu fui numa reunião em que as pessoas começaram a falar em línguas, houve uma manifestação do Espírito Santo na vida da pessoa, eu já fiquei, isso aí até aqui, mas aqui. Mas aí o Junge compartilhou comigo sobre o Espírito Santo e eu fui para casa, uma noite antes do batismo. E ali eu orei, falei com o Senhor, e eu lendo a palavra de Deus, Mônica, eu vi quem era o Espírito Santo. E eu falei para Deus, se isso eu falei desse jeito, Senhor, se é da parte do Senhor, eu quero. Aleluia. Se é da parte do Senhor, eu quero. Porque tudo que é teu, eu quero. Amém. Tudo que vem do Senhor, eu quero, Senhor. E aí eu fui para o batismo. Interessante que no meu batismo, eu fui batizado no Espírito Santo antes de descer nas águas. Né? Então, quando eu comecei, eu me lembro que os irmãos reuniam perto de um rio e começamos a orar, e eu falava para o Senhor, clamava o Senhor, e ali no batismo eu fui batizado no Espírito Santo, comecei a falar em língua, o Espírito Santo me repousou, e eu começava a pular, eu começava a alegrar. Um homem que um dia antes tinha receio, eu estava daquele jeito no batismo. Aleluia. E aí o Espírito Santo começou a manifestar. E eu desci para as águas cheio do Espírito Santo. Amém. Cheio do Espírito Santo. Glória. Então, o Espírito Santo é algo que aconteceu comigo, já foi na entrada mesmo. Bati no Espírito Santo, ser cheio da manifestação do Espírito Santo, foi logo na entrada mesmo, né? Assim, literalmente, como diz a palavra de Deus, né? E recebereis os dons do Espírito Santo, e ali o Espírito Santo me encheu. E aí eu fiquei apaixonado pelo Espírito Santo. Eu fui para casa querendo saber quem é essa pessoa que a palavra falava. Então, eu fui lendo, eu me lembro que o irmão me deu um livro chamado Bom Dia, Espírito Santo. Eu fui lendo esse livro. E eu fui de Benihim, né? E eu fui tendo as mesmas experiências que Benihim teve. E o Senhor foi me enchendo, e eu fui tendo muitas experiências com o Espírito Santo. Amém. Me tornei um amigo dele, né? Porque ele é maravilhoso, ele é consolador, ele é amigo fiel. Então, eu passei a conhecer uma pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. E havia uma necessidade de eu ter uma experiência com ele, sabe? Porque a minha transformação, das outras coisas que Deus tinha que fazer na minha vida e na nossa casa, no nosso casamento, precisava de uma manifestação poderosa do Espírito Santo, mas de um homem que pudesse obedecer ao Senhor. Então, aí, eu passei a ter muitas experiências com o Espírito Santo. Eu vou contar aqui, Mônica, quero ir já para o testemunho do meu pai. Deixa eu só colocar aquela questão do... Ô, João, fala, Mônica. Tipo assim, a Edna batizou também no mesmo dia que você, né? No mesmo dia, deixa ela falar aqui. Então, menina, esse negócio aí... Me compliquei nesse dia do batismo. Depois, agora eu sei que eu me compliquei. Naquele momento eu nem sabia que era essa complicação toda. Mas o que acontece? O João, porque assim, a gente conheceu os irmãos, e como ele foi para BH ficar com o Jefferson, e eu fiquei com os irmãos em Teixeira, eu participava de todas as reuniões. Tudo eu estava, participava de tudo, sem ter convidado, mas eu ia.
E participava de tudo, e ficava a par de todos os assuntos, de tudo que conversava. Então, eu me achava, entendeu? Eu estava me achando, eu achava que, tipo assim, que, nossa, eu estava entendendo melhor das coisas, eu estava com mais autoridade. E quando chegou lá no batismo, e que esse aqui começou a falar em línguas, antes de ser batizado, gente, depois eu fiquei complicada. Eu batizei e voltei. Não era para ser ele. Era para ser eu, porque, tipo assim, eu tô mais inteirada, tô mais junto, tô mais entendendo, tô sabendo de tudo que tá acontecendo. E nada comigo, né? Então, assim, não aconteceu comigo esse falar em línguas. Mas, assim, contando rapidinho, aí foi algo que, no meu coração, desde a minha conversão, quando eu vi algum irmão e pousar no Espírito, falar em línguas, eu desejei muito, né? Eu desejei muito o falar em línguas, o viver aquilo que os irmãos estavam vivendo. Então, era algo que eu não me cansava de buscar, né? Então, todas as reuniões, os irmãos vinham, oravam por mim, e nada, e não acontecia. E eu ficava naquela luta, né? Porque eu queria e não vinha esse falar em línguas, esse repousar do Espírito Santo. Mas teve um dia, assim, eu me lembro como hoje, a gente estava na reunião, assim, uma reunião geral, e os irmãos pediu para a gente poder fazer uma roda, segurar nas mãos, um do outro, para poder orar, né? E quando a gente tivemos essa atitude de um pegar na mão do outro para orar, eu senti, de fato, eu senti um vento. O vento veio, assim, passou por todo mundo e veio para mim o vento. Naquele momento eu caí. Gente, nessa reunião eu não fiquei de pé. Cara, vocês não entendem como é que foi o negócio. Eu me colocava na cadeira, daqui a pouco eu estava escorregando e caía no chão. Aí vinha alguém que sentava de novo, eu não ficava sentada, eu escorregava e caía no chão. Eu sei que teve um momento na reunião que os irmãos me recolheram, me tiraram dessa reunião, me levaram para um lugar, até para confirmar, né? O que estava acontecendo? Será que era outra coisa? Né? Uma coisa diferente? E aí foi perguntar, não, tal. Aí voltei de novo. E depois dessa experiência, toda a reunião, gente, eu caía em cima das cadeiras. Então, não se conversava, daqui a pouco eu fiquei muito tempo caindo. Mas eu caía tanto que eu não ficava de pé, não. E nada de falar em línguas. Né? Falar em línguas não dava não. Aí teve um dia que eu muito falou assim, na questão que você precisa desbloquear a sua mente, né? Às vezes a mente da gente, ela fica querendo muito entender as coisas, né? Quer entender, quer compreender para ver o acontecer. E, na verdade, não era isso. E aí, de repente, tá eu falando em línguas. E foi maravilhoso, né? Então, Aleluia. A partir daí, eu fui desejando conhecer mais, né? Esses mistérios, o reino dos céus, né? É o reino Amém. dos céus na terra, né? Então, Aleluia. Assim, gratidão a Deus por tudo dessas experiências aí. Amém. Glória a Deus. Aí, João, conta um pouquinho aí do seu pai, né? Como foi essa restauração? Pois é, Mônica. Antes, deixa eu só falar, essa questão desse livro, Bom Dia Espírito Santo, assim, quando eu me converti também eu tinha muita sede. Eu lembro que a primeira irmã que estava cooperando com a minha vida, a André, falou assim, olha, você tem que ler esse livro, Bom Dia Espírito Santo. Então, se tem alguém que está aí ouvindo e deseja, né, viver essa experiência com o Espírito Santo, esse livro é muito bom. Porque ele gera sede, desejo, né? Desperta em nós assim um desejo. Poxa, eu também quero isso, eu também quero viver essa experiência com o Espírito Santo, né? Olha, Mônica, é maravilhoso. Porque, é isso mesmo, eu também li. Muito bom, né? Como uma pessoa, né? Como uma pessoa, né? É a pessoa do Senhor, a pessoa de Jesus está em nós, né? Você conhecer essa pessoa é maravilhoso, né? Então, Mônica, Amém. falando do meu pai, Deus foi fazendo as coisas muito rápido na nossa vida, né? Em pouco tempo, da mesma paixão que eu tive por Jesus, que eu tenho pelo Senhor, Deus foi gerando em nós paixão por vidas, de fazer a obra dele. Aquilo que eu falei ao Senhor lá atrás, eu mantive
no meu coração essa sede, esse desejo de fazer a obra, de servir o Senhor. E nós começamos a proclamar, a falar de Jesus para todo mundo, muita gente. E nós fomos ganhando de si, fomos estando com alguns irmãos, cooperando com alguns irmãos. As coisas foram acontecendo muito rápido na nossa vida. E teve uma época, nessa conversa de intimidade com Deus, com o Pai, né? Porque eu também passei a conhecer um Deus que é Pai, né? Então, eu comecei a entrar num relacionamento de paternidade com Deus. E nesse relacionamento de paternidade com Deus, foi onde o Senhor revelou o meu coração. Onde o Espírito Santo pôde me tocar e falar comigo. De uma noite em que eu estava conversando com o Senhor, e o Senhor me fez uma pergunta, e ali tudo veio, né, para a glória do Senhor. Então, assim, o Senhor me fez uma pergunta. Eu falei para o Senhor, alguém tinha me falado de paternidade de Deus, e aí, quando falou da paternidade de Deus, eu, num quarto, conversando com Deus, eu trouxe meu pai. E falei para o Senhor, eu não tenho... Se meu pai morrer, eu nem sei se vou no enterro dele, eu acho que nem vou. Eu não sinto nada por ele, eu também não tenho mágoa, não tenho... falando com o Senhor. E aí o Espírito Santo me fez uma pergunta para mim. Ele falou assim, João, você acha que é normal um filho sentir isso do pai? Se ele morrer, não fazer nem sentido ir no enterro? Ali o Senhor me fez refletir. Uau. Eu falei assim, Senhor, não é normal não. Mas é o que eu sinto. Aí o Espírito Santo falou assim, olha para dentro de você. Como que foi a sua história? E ali eu comecei a ver, sabe, Mônica? Tudo que o meu pai, tudo aquilo que eu sentia do meu pai. Os ressentimentos, as mágoas, as decepções, as frustrações. E ali eu comecei a chorar diante de Deus. E Deus falava comigo, você precisa perdoar o seu pai. Porque até então, você preferiu colocar ele no congelador do que perdoar. E é por isso que você repete os mesmos pecados, porque você ainda não perdoou. E aí eu pude repetir. Aí eu falei para o Senhor, chorando, entrando, falei para o Senhor, eu não sei fazer isso. Eu não sei nem como perdoar. E o Espírito Santo chegou para mim e falou assim, eu vou te ajudar. Eu sei como fazer. Eu tenho como fazer. Nessa época eu estava trabalhando com o Jairo, com o Walter, né? Eu estava trabalhando na empresa na Arte Center, e de repente recebi a ligação do Walter, irmão, e ele falou, João, tem um irmão, tem um homem aqui fora te procurando. E naquela hora que eu recebi a ligação, eu comecei a chorar. Comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar, e as pessoas do lado não entendiam por que eu comecei a chorar. Porque naquela mesma hora que o Paulo falou, tem um homem aqui te procurando, o Espírito Santo falou comigo, eu trouxe o teu pai para você se restaurar. Nossa, que tremendo. Aí, eu já comecei a chorar e falei para o Walter, é meu pai, né? E aí recebi meu pai, dei um abraço nele, e aí eu pude marcar uma pescaria, né? E marquei uma pescaria, fui eu, ele e mais 2 irmãos meus. E aí, nessa pescaria, enquanto botei uma varinha lá para pescar, eu sentei com Oi, ele. João. Só assim, vamos só relembrar um pouquinho, assim, porque interessante isso que você falou, porque, tipo assim, seu pai foi lá, não foi para te procurar, né? Mas foi porque tinha uma situação. Então, como o Espírito Santo te prometeu, deixa que eu faça, eu vou cuidar. Acho legal você contar esse detalhe, né? Porque ele foi lá para outra coisa, né? Verdade. Ele tinha que resolver o documento lá na cidade onde ele morava, e o banco falou para ele que ele tinha que vir em Teixeira para pegar uma assinatura da minha mãe, uma coisa assim. Né? Já era divorciada minha mãe, não precisava de nada. Né? Mas o banco lá falou que ele tinha que vir em Teixeira para poder ir no banco, minha mãe, para assinar um documento, que eu me lembro. Né? E quando chegou aqui, não precisava de documento nenhum, não tinha nada, era lá mesmo, não tinha nada, minha mãe não tinha mais nada para resolver com ele. Mas é aquilo que você falou, o Espírito Santo tinha falado comigo,
que ia trazer ele e que ele ia providenciar a restauração, né? Então, quando Deus fala com você, quando o Espírito Santo fala com a gente, quando ele diz assim, isso aqui cuida eu. Amados, pode Amém. deixar, que ele vai cuidar. Números, né, João? Aquela palavra de números, 23, 19, né? Ou é 19, 23, não sei, que diz bem assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Poderia Deus falar e não cumprir, né? Amém. Eu experimentei muitas coisas assim, sabe, Mônica? Eu tenho um outro testemunho que você sabe, que Deus falou comigo, dela cuido eu, e como que Deus cuidou. Então, é importante essa intimidade, esse relacionamento com Deus, ouvir a Deus, porque quando Deus fala aos seus servos e ele ouve, Amém. você pode ter certeza que o Senhor vai fazer, né? Então, assim, o Amém. Espírito Santo trouxe meu pai, e aí, numa pescaria, eu sentei com meu pai e comecei a pedir perdão ao meu pai. E ali o Espírito Santo nos tomou de uma forma tremenda. Eu falei, pai, eu quero te pedir perdão, porque como filho, eu pequei aqui, eu fiquei com raiva, eu tive raiva do Senhor, muito ressentimento, muito ódio do Senhor. Eu preferi deletar o Senhor da minha vida. E fui falando, fui contando. E ali o Espírito Santo foi... E ali o meu coração foi abrindo com mais pecados, mais sentimentos que eu tinha em relação a ele. E eu me lembro que, depois que eu confessei tudo, ali chorando com meu pai olhou para mim e disse assim, filho, eu que sou devedor teu. Aleluia. E aquilo mexeu muito comigo, né? Porque ele falou, eu sou o teu devedor. E eu quero que você me perdoe. Mônica, eu não me lembro. Essa é a lembrança que eu tenho do colo do meu pai. Meu pai, pela primeira vez, eu pude abraçar meu pai e chorar junto comigo. Aleluia. E ali restaurou meus irmãos. Se eu não trouxe ele só para mim, era algo muito maior do que isso. Ele restaurou com os filhos. Aleluia. Todos restauraram. Então, aquela maldição se quebrou ali com o perdão. Amém. Sabe? Eu creio nisso, sabe, Mônica? Muitas coisas, o perdão tem um poder de libertar. Verdade. Quando nós éramos escravos, né, e nós estávamos debaixo da maldição do pecado. E o que Jesus fez para nos tirar da maldição? Né? Ele nos perdoou, porque a dívida que era contra nós, ele riscou, ele pagou, né? Nos perdoando. Então, o perdão ele tem um poder tremendo, tem um poder que às vezes a gente não tem dimensão do tamanho do que é o perdão. Mas a gente também não tem a dimensão do que é a consequência de não perdoar, né? De não perdoar. Então, quando nós restauramos com meu pai, nós se tornamos amigos. Voltamos a ser amigos. Eu e meu pai, os meus irmãos, voltamos a ser amigos. Meu pai ficou doente, nós cuidamos dele. Quando meu pai morreu, nós estávamos bem com ele, eu estava do lado, eu estive com ele, visitando ele, servindo ele. Né? Eu tenho um presente que meu pai deixou aqui na casa, que toda vez que eu saio, eu olho e falo assim, isso foi um presente de uma marca de um amor de Deus através da vida do meu pai. Ele construiu uma área para mim, fez uma casa para o meu irmão. Então, assim, aquilo que não foi feito durante todos os 30 anos, Deus fez em um ano. Aleluia. Então, o quanto Deus ele é tremendo, o quanto ele é poderoso. Quando a gente escolhe, né, ouvir o Senhor, quando a gente escolhe obedecer o Senhor, aquilo que eu falei com falar com os irmãos e falo com você. Nós já temos tudo, nós já temos o Senhor ele é perfeito, ele é completo, ele é Deus, ele é... Amém. Nós só precisamos, Mônica, de desfrutar daquilo que Deus já nos deu, daquilo que o Senhor já é em nós, né? Então, essa experiência com meu pai, às vezes eu compartilho com alguém e falo, né? A importância da restauração.
a importância de perdoar um pai, uma mãe, a importância de restaurar marido e mulher, filhos, né? Porque há um poder de Deus que se manifesta através do perdão, através da restauração, sabe, Mônica? Amém. Então, essa foi a minha história com meu pai, né? O que Deus fez. Amém. João, faltam exatamente uns 4 minutos para acabar. Não sei se você tiver... Tem como, será que falar rapidinho assim, sobre aquela outra situação também que você me compartilhou hoje, sobre confessar? Da questão da pétala? Vamos tentar aqui ser bem rápido. Então, logo quando nós isso, bem rapidinho. E aí, quando você terminar de falar, você já ora pela gente, para todo mundo que está ouvindo? Amém, amém, amém. Então, bem rápido, assim, as coisas, como eu falei, aconteceram muito rápido comigo. Nós tínhamos mais ou menos 5 meses, 6 meses, mais ou menos, de conversão, quando a minha filha, ela deitou depois do almoço e ao levantar, ela não sentia mais sentia muita dor numa perna. Ela não conseguia colocar a perna no chão. E fomos para Vitória, fizemos exames, e nada dos exames diagnóstico, né? Algum diagnóstico, estava tudo normal, não conseguia ver, estavam decididos, estavam tentando até decidir abrir a perna dela para ver o que tinha dentro, né? Então, estávamos todos aflitos, fomos acolhidos de novo pelos irmãos, na casa dos irmãos lá em Vitória, pelo Mário, né? E lá, só que lá o que aconteceu, né? Numa noite, eu conversando com Deus e falei de novo, pai, o senhor tem alguma coisa que quer falar comigo? Eu já tinha confessado muitas coisas, mas tinha um pecado que eu guardava, que eu tinha muito medo de confessar, que era o adultério, porque eu tinha sido infiel com a minha esposa, né, nesse período antes de conhecer Jesus, que depois que conhecemos, graças a Deus, louvado pela glória do Senhor, mas eu tinha medo de confessar, porque eu tinha medo de perdê-la, eu tinha medo de tudo aquilo que Deus está fazendo, perder tudo. E mais uma vez Deus falou comigo, falei, Senhor, e se eu confessar isso, como que vai ser? Ela vai perder, vai estragar meu casamento, ela não vai me perdoar. E Deus mais uma vez falou comigo, dela cuido eu. Amém. Deixa que eu vou cuidar dela. Foi um momento difícil, fizemos um dia difícil, mas o mais interessante, Mônica, depois que eu chamei Edna e confessei com Edna todo o meu pecado, contei tudo para ela ali, depois que eu terminei, o Senhor falou comigo, vai lá e põe as mãos sobre a tua filha. E eu orei por ela, terminei de impor as mãos e de orar, a perna dela foi curada. Amém, aleluia, glória a Deus. No outro dia ela já estava... E ela está ali falando, a Pétala está aí assistindo e está falando, e não senti mais nada. E também, nessa experiência, a Pétala também nesse dia, lá mesmo na casa do Senhor, ela teve experiência de ver anjos, e nós tivemos muitas experiências com o Senhor. Então, só assim, rapidinho, na nossa conversão, nós vivemos essas experiências espirituais com muita intensidade, de orar junto como família, de orar, de falar em línguas juntos, de pular, de gritar. Então, nós vivemos isso, né? Dentro de casa, a gente repousava no Espírito. Dentro de casa, eu repousava no Espírito. Joãozinho era aquele homem de marchar. Ele marchava orando. Às vezes, de madrugada, eu acordava, estava ele marchando no quarto, orando. Então, foi algo que impactou muito a nossa vida. Nós conhecemos o Senhor. Amém. Dessa forma poderosa, né? Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Antes que caia para vocês orarem, quero desde já agradecer pelo carinho, pelo amor, por vocês terem aceito esse convite para estar compartilhando, né? Isso é só um resumo. Vai acabar agora. Ai, meu Deus. Ora aí, vai, João. Ora aí que vai acabar. Em nome de Jesus. Ora aí, vai. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Aleluia, Pai. Senhor, muito Amém. obrigada. Aleluia. Espírito Santo, que continue ministrando em cada coração, perdão, a restauração, aqueles que necessitam de tocar